a gente realmente olhou e falou, pô, daqui 5, 10, 20, 30 anos, a gente acredita que as pessoas querem se alimentar de uma maneira mais saudável? A gente acredita que praticidade é uma tendência transformando diversas indústrias? E a gente chegou funcionalmente no produto, comida tem que ser gostoso, tem que ser saudável, tem que ser prático e tem que ter um bom custo-benefício. Que a gente vai falar de uma pessoa que trocou uma carreira no mercado financeiro por uma decisão arriscada. À frente da Livap, ele construiu um negócio que une tecnologia, logística e propósito, enfrentando no caminho os desafios reais de escalar um produto físico em um dos mercados mais complexos que existem. O meu avô, ele adora a frase bateu o escanteio e tem que correr para fazer o gol de cabeça. E acho que a gente viveu, e muitas vezes vive isso na empresa, principalmente ali no começo. Então a gente tinha, e ainda tem, isso obviamente cresceu ao longo do tempo, nutricionistas, chefe que ajudava a gente a desenvolver a receita. Mas acho que principalmente no começo, que está muito mais ancorado na nossa visão da oportunidade de mercado, a gente realmente colocava muito a mão na massa, né? Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a mais um episódio do YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. Hoje estou de volta com Sheina Hakim para mais uma história muito inspiradora, né, Sheina? É isso aí, Pri. E aqui a gente vai falar de uma pessoa que trocou uma carreira no mercado financeiro por uma decisão arriscada. Resolveu um problema que ele vivia todos os dias: a dificuldade de comer bem no meio de uma rotina intensa. Que começou como uma cozinha de 50 metros quadrados, com uma operação totalmente manual, se transformou em uma das principais food techs do Brasil, produzindo milhões de refeições e redefinindo a forma como as pessoas se alimentam. À frente da Livap, ele construiu um negócio que une tecnologia, logística e propósito, enfrentando no caminho os desafios reais de escalar um produto físico em um dos mercados mais complexos que existem. Hoje vamos entender o que acontece entre a ideia e a escala. Eu recebo aqui Vitor Santos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Super feliz de estar aqui com vocês hoje, empolgado para esse bate-papo. Que bom, que bom. Vitor, a gente começa sempre no nosso podcast ouvindo um pouco a história das pessoas. Da onde eles vieram, as origens. Conta um pouco para a gente as suas origens, de onde você veio. Vamos nessa. Então, eu venho de uma família de classe média do ABC Paulista, mais especificamente São Caetano, dizem que é a capital do grande ABC. A família da minha mãe vem do Ceará, a família do meu pai é um suco de Brasil, imigrante, Minas Gerais, de tudo quanto você imaginar, diferentes lugares. E fui criado ali sempre com muito, muito carinho, e meus pais sempre me incentivaram a sonhar sem limites. E acho que foi desse suco que começou o que hoje se tornou a minha vida, a Livap, e o que a gente está construindo. Olha, que legal. E essa sua infância te levou a escolher uma faculdade de engenharia. Você fez engenharia de produção na USP. Conta um pouco, como é que foi essa decisão? O que te motivou? Como você decidiu e soube que engenharia era o que você queria fazer? Boa, acho que nunca foi uma jornada linear, assim, sempre uma montanha-russa, muitas emoções. Fiz o colégio em São Caetano. Eu entrei direto, para mim era muito importante, para minha família, entrar numa faculdade pública. Eu consegui entrar direto do colégio na Federal do ABC, foi o primeiro ano da Federal do ABC, e com 2, 3 meses de curso eu fiquei inseguro se é aquilo que eu queria para minha vida, resolvi voltar para o cursinho, e com um desejo, uma ambição, e sei lá exatamente de onde veio isso, de fazer engenharia na Poli. Então, teve um ano ali de muita emoção. Para quem já fez cursinho e está naquele período do vestibular sabe, bastante intensidade ali nos estudos, e realmente a ideia de fazer Poli, que foi muito pelo que eu pesquisava, pelo que eu tinha de ambição e que eu via de oportunidade, e tinha um temperinho extra, que era poder fazer uma parte da faculdade fora. Então, até entrar na faculdade, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, tinha a ambição de poder estudar algum período fora,
e a Poli tinha um programa bem estruturado de duplo diploma. Então era algo que eu sempre sonhei, poder morar um tempo fora, principalmente estudar fora, e a Poli tinha esse caminho. Então até durante a faculdade, sempre uma agenda bem intensa ali entre estudos, esportes e amigos. Eu consegui ser aprovado no programa de duplo diploma. Eu acabei fazendo engenharia de produção na Poli e engenharia de gestão no Politécnico de Milano, que foi uma das experiências mais legais ali da minha vida. 2 anos morando Em Milão? no Lago de Como, na verdade. O Politécnico de Milano tem um campus no Lago de Como, então foi uma experiência assim, incrível. 2 anos, era um campus, metade dos alunos vinham de outros países, então conhecendo gente de tudo que era lugar, num período bem jovem, assim, para mim, dentro da minha jornada. Com que idade? Uns 20, 21 anos. E eu já tinha estagiado uns 8 meses no mercado financeiro, em Equity Research. Então, eu já estava com um gostinho, apesar de fazer engenharia, eu já estava com um gostinho do que era o mercado de trabalho. E eu via que tinha muita coisa que eu não sabia. Então, foi um período que, para mim, foi incrível. Não só do lado pessoal, mas também do profissional e de estudos, que eu pude realmente fazer muito curso online, ler muito livro que eu queria ler, não estava com tempo antes, já conciliando faculdade e estágio. Então, foram 2 anos e eu voltei para o Brasil no meio de 2013, e aí já emendando a rotina de estágio e com o relógio correndo ali para a formatura, me formar no final de 2013. Então, foi assim que foi a transição do Vitor da universidade para o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho você voltou para o mercado financeiro, né? Que é uma jornada mais usual para quem faz engenharia, mas não necessariamente a única jornada, né? Conta um pouco o que você foi fazer no mercado financeiro. Boa, é muito engraçada essa história, porque eu entrei realmente na faculdade de engenharia para me desenvolver como um curso bem completo, que ia me abrir uma série de oportunidades, e de fato abriu oportunidades, abriu minha cabeça. Acho que lá, durante a faculdade, foi quando eu realmente comecei a me deparar com histórias e carreiras muito inspiradoras, e dentro de um mar de possibilidades, falei, o mercado financeiro parece um lugar que eu vou ter um desenvolvimento bem acelerado, que vai me abrir mais oportunidade. E por mais que eu fazia engenharia, eu tinha quase certeza que eu não ia trabalhar com engenharia de produção. E a vida deu muitas voltas aí nesse tema. Então, eu comecei trabalhando... quando eu voltei da Itália, né, eu fui trabalhar em IB, praticamente na área ali de M&A. E foi 2013 a 2015. Então, foi um período bem ruim para o mercado de capitais. Fiz bastante PowerPoint, fiz bastante planilhas ali. E acho que foi uma primeira convivência realmente com o mercado de trabalho e algumas dinâmicas corporativas. Então, foi, acho que, uma escola importante para mim, mas talvez a veia criativa, empreendedora, a vontade de construir algo falou realmente mais alto. Foi assim que, rapidamente, eu voltei para a engenharia para construir o sonho da LiveUp. E essa é uma pergunta, uma dinâmica interessante, porque é um pouco aquela pergunta do ovo e da galinha, né? A vontade de se alimentar melhor e criar uma solução que pudesse atender esse seu desejo pessoal com um espírito empreendedor. O que nasceu primeiro, se tem o que nasceu primeiro, assim? Da onde veio também essa vontade de empreender, de fazer um negócio? Depois a gente vai contar um pouquinho mais para frente os desafios, né, que estão por trás de montar um negócio, mas da onde veio a ideia e por que naquela época fazer? E acho que, desculpa, só até juntando com isso, você fala da faculdade, ela te trouxe muitas oportunidades, ela te trouxe inclusive o seu sócio, né? Exato, exatamente. Então, conheci meu sócio no primeiro dia, não foi nem de aula, foi no dia do trote, a gente tomou trote juntos. O Henrique é de Sorocaba, então eu de São Caetano, os dois ali, sem conhecer bem ali a dinâmica de São Paulo, na USP, e nossa amizade nasceu naquele dia e perdura até hoje. A gente fez muita coisa junto, de estudar para a prova, viagem com a faculdade,
participar de uma série de atividades extracurriculares junto, centro acadêmico, enfim, uma série Ele de foi coisas. para Itália também, não? O Henrique foi para Portugal. Vocês foram Então, juntos. da nossa turma, assim, 70 pessoas do ano que fez engenharia de produção, eu diria que quase metade conseguiu fazer ou duplo diploma ou aproveitamento de crédito fora. Eu vejo quão rico foi para a experiência de vida e profissional de todo mundo ali que conseguiu participar disso. É algo que eu realmente recomendo para todo mundo. E trazendo um pouquinho da sua pergunta, acho que desde cedo, isso meus pais falam um monte, sempre fui uma pessoa muito, muito curiosa e bastante criativa, construtora, independente dos atritos e dos desafios. E durante a faculdade, acho que muito por valores e pela atitude, minha amizade, a do Henrique, nasceu muito desse lugar comum. E a gente, durante a faculdade, chegou a olhar alguns modelos, algumas oportunidades, modelos de negócio. Até a gente estava brincando recentemente, a gente está completando 10 anos de LiveUp esse mês. E a gente quase montou um negócio de bike elétrica antes da LiveUp, mas a gente na época não faltou a coragem de pular na piscina. E justamente, né, formados, trabalhando loucamente e aquela pressão psicológica de ser efetivado, não vai ser efetivado, como que é essa nova jornada aqui de construir a nossa carreira profissional, longe de ser algo simples, linear, e com muita vontade realmente de dar certo, fazer dar certo, bastante pressão. Então, dentro de todo esse suco aqui, dessa mistura, estava trabalhando muito aquela jornada de acordar muito cedo e já ir para o trabalho, chega de madrugada, algumas noites viradas ali no escritório, final de semana, enfim. Estava muito difícil cuidar da minha saúde, manter uma rotina saudável, e algo que, desde criança também, eu sempre gostei de praticar esporte, ter uma rotina saudável, que tem bastante exemplo assim na minha família. E eu falei, preciso cuidar mais da minha saúde, tanto treinar, e daí treino desde a academia, eu colocar um tênis e conseguir correr, até comer bem. E comer bem dá trabalho. Comer bem pode custar muito caro. E foi aí que eu comecei a procurar uma solução para a minha vida pessoal. E eu comecei a ver alguns negócios e alguns elementos que me chamaram muito a atenção. E eu literalmente liguei um dia para o Henrique e perguntei, falei, cara, como que tá a sua rotina de trabalho? Ele falou, cara, tô trabalhando loucamente, né? Uma loucura. Tá um inferno. E a segunda pergunta foi, e como que você tem se alimentado dentro dessa rotina? E daí, quando ele me contou, daí eu falei, cara, deixa eu te contar um negócio que eu comecei a estudar, e eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui, vamos aprofundar nisso juntos. E, resumindo um pouquinho aqui a história, a gente realmente olhou e falou, daqui 5, 10, 20, 30 anos, a gente acredita que as pessoas querem se alimentar de uma maneira mais saudável? A gente acredita que praticidade é uma tendência transformando diversas indústrias? E a gente chegou funcionalmente no produto, comida tem que ser gostoso, tem que ser saudável, tem que ser prático e tem que ter um bom custo-benefício. E aí a gente olhou realmente para esses 4 pilares aí funcionais de produto e começou a quebrar a cabeça como que a gente poderia levar isso para o consumidor, que era uma dor nossa. E, obviamente, tem que tomar muito cuidado aqui com o viés do será que essa dor é só minha ou tem muito mais gente? Mas a gente realmente foi estudando, avaliando e falou, cara, essa oportunidade ela é grande, tem um super desafio. Obviamente, a gente foi ver o que estava acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, quais marcas, novos modelos de negócio estavam surgindo, e a gente realmente se apaixonou pelo problema e pelo potencial de impacto e de realmente construir um negócio com um propósito de mais gente comer bem, mais gente viver melhor, e todo o impacto que isso tem para a cadeia da gente realmente fazer toda uma cadeia de fornecedores de ingredientes naturais e realmente construir um negócio que, na medida que ele cresce, tem um ciclo muito virtuoso de impacto. E foi assim que a gente realmente pegou a inspiração e resolveu se jogar nessa piscina.
E aí, eu acho que, enfim, é isso, né? Para criar um negócio, você e Henrique estavam ali convencidos, tem mercado, tem produto, tem serviço, a gente já sabe o que fazer, mas para fazer precisa de dinheiro. Como é que vocês fizeram? Como é que foi essa jornada inicial aí da Livap? A jornada inicial e acho que a jornada inteira nesse aspecto sempre foi muito emocionante, né? Então a Livap, ela é uma empresa de comida, ela é tech-enabled, então aí a definição de food tech tem bastante processo e tecnologia para escalar comida artesanal, mas tem muita operação física e realmente encontrar o capital disposto a tomar esse risco sempre foi emocionante. Então, em 2015 foi quando tanto eu e o Henrique, a gente tinha acabado de receber nosso primeiro bônus. O Henrique começou a carreira em consultoria na frente de infraestrutura. Na época, né, Brasil, infraestrutura ali entre 2010 e 2015 tinha bastante coisa acontecendo. E cada um tinha acabado o primeiro bônus pingando na conta e, honestamente, a sensação nossa foi: meu Deus, eu tô rico. Eu e meu pai, a gente... Adoro o primeiro bônus, adoro o primeiro bônus. Lembro até hoje, assim, é muito marcante pro meu pai, quando ele viu o primeiro... O salário mesmo, quando eu saí da faculdade, que eu consegui realmente, meu primeiro salário de analista, o primeiro bônus, que sempre foi algo trouxe muito orgulho para mim e para toda a minha família. E naquela hora a gente falou, pô, tem essa oportunidade, a gente recebeu o nosso primeiro bônus, estamos no começo da carreira, vontade mil de construir algo e ter realmente um impacto positivo do fruto do nosso trabalho. A gente falou, a gente vai tirar isso do papel. E na época tinha um amigo que estava próximo, trabalhava num fundo, que quando eu apresentei a ideia para ele falou, pô, legal pra caramba, vamos nessa, acho que tem uma chance gigantesca aqui do pessoal investir. E a gente começou a tocar isso em paralelo ao trabalho. E eles já tinham dado uma sinalização muito forte que eles iriam investir no projeto. Na época, a gente, então, números abertos aqui, eu e o Henrique, a gente ia entrar com R$300 mil juntos, e a gente tinha a meta de levantar R$2 milhões para poder começar a operar. Isso foi bem 2015, aquele período bem difícil do mercado, governo Dilma, e a gente já tinha pedido demissão, já estava há uns 2-3 meses no projeto, all-in, quando esse meu amigo me chamou para conversar e falou, cara, ferrou. O dinheiro não vem. Vocês não conseguem esperar alguns meses para lançar? Eu falei, cara, a gente já começou a ter alguns meses, assim. Os nossos 300 mil estão acabando. Exato, precisa dar um outro jeito. E aqui vem acho que o primeiro teste de resiliência, primeiro de muitos. E no final das contas, o que realmente salvou a gente foram as amizades e a confiança que a gente construiu nas nossas primeiras experiências profissionais e nos veteranos e amigos da faculdade. Então, a gente passou realmente o chapéu, e algumas pessoas da nossa família. A gente passou o chapéu... Friends and family. Friends and family e os malucos. And fools, né? Porque... Não, fools não, porque deram sorte esses daí. Não só sorte, mas se deram muito bem esses daí. E daí o plano que era para começar com 300 mil nossos e 2 milhões que ia vindo um fundo, acabou virando 300 mil nossos e 500 mil reais de Friends and Family, e que permitiu a gente ajustar o plano. E aí já foi o primeiro momento que já tinha planilha, apresentação, business plan. Foi a primeira vez que a gente teve que quase que rasgar tudo e repensar dentro daquela estrutura. E a gente começa numa casa, uma cozinha que tinha menos de 50 metros quadrados, aqui na Vila Madalena, eu lembro até hoje, a gente pagava R$3.700 de aluguel. Era uma casinha que fazia salada para delivery antes da gente alugar o imóvel. Então, você pode imaginar quão pequenininha era essa casinha, mas ela não segurou o nosso sonho, deu para a gente realmente começar ali. E realmente foi muito legal. Assim, a gente lança a marca em 2016, e aí com essa visão que as pessoas querem viver bem, que as pessoas querem se alimentar melhor, e a gente viu uma oportunidade muito grande, porque as grandes marcas, os incumbentes, o portfólio estava muito ancorado em produto processado, que não faz parte do dia a dia, da rotina de alimentos dos brasileiros.
as soluções que a gente via no mercado. Era uma cauda muito longa, com pouca escala, e a gente realmente abraçou o desafio de construir uma marca que realmente se conecte com a nossa geração de consumidores, dentro desses valores que a gente já conversou aqui, com uma operação que escalasse a comida caseira, a comida natural, a comida artesanal. Então, brinco que a gente é orgulho ali do departamento de engenharia de produção, porque a vida deu uma volta e hoje a gente realmente respira engenharia de produção, processos, para escalar a comida artesanal. Então... Quem que cozinhava nesse começo? A gente já desenvolveu muita Agora receita. a gente vai falar sobre isso, vamos depois entrar nesse hobby, mas agora eu entendi de onde vem o hobby da cozinha. O meu vô, ele adora a frase bateu escanteio e tem que correr para fazer o gol de cabeça. E acho que a gente viveu, e muitas vezes vive isso na empresa, principalmente ali no começo. Então a gente tinha, e ainda tem, isso obviamente cresceu ao longo do tempo, nutricionistas, chefe que ajudava a gente a desenvolver a receita, mas acho que principalmente no começo, que está muito mais ancorado na nossa visão da oportunidade de mercado, a gente realmente colocava muito a mão na massa, né? Voltando aqui para 2015, 2016, quando as pessoas pensavam no saudável, o saudável estava muito ancorado no light, no diet, no sacrifício, no frango com batata doce sem sabor. Sem gosto, né? Não necessariamente gostoso. No produto bom. E que faz parte do dia a dia, que dá para você comer super bem nesse... Acho que o desafio do gostoso e acessível, né, que você Exato. falou, é um preço bom. Agora, quando você fala de incumbentes, voltando lá em 2015, a gente está falando aqui de comidas congeladas, você falou ultraprocessadas, então é uma Sadia, são as grandes empresas Também, congeladas. então, a gente nunca olhou especificamente o que a indústria está fazendo. Assim, a nossa cabeça sempre foi qual a experiência e qual que é o desejo do consumidor para aquele momento de consumo. Então, a gente sempre foi muito... o que a pessoa quer comer? Qual a experiência que ela quer ter? E na nossa cabeça sempre foi... Nunca foi preto ou branco, como historicamente, ainda mais no mundo offline, quando você pensa no... ou eu vou comer num restaurante, ou eu vou comprar no varejo alimentar, né, no supermercado, e vou preparar isso em casa. Acho que essa foi uma linha que a indústria teve que desenhar no mundo offline, num mundo que você está limitado pelos canais de distribuição. E cada vez mais com o digital, a oportunidade que a gente enxerga é que é menos preto e branco, tem muito mais cinza, tem muito mais formatos de você chegar para o consumidor. Então, acho que muito da nossa tese ali foi, a gente vê que quais são essas diferentes formas do consumidor comer no dia a dia dele. Então, tinha os restaurantes, e daí quando a gente olhava para uma alimentação saudável, para uma comida do dia a dia, a gente realmente via o fast food muito ancorado no junk food, e as soluções saudáveis extremamente caras. E daí aí uma cabeça de quem cresceu na classe média, quem comeu muito bandejão na faculdade. Como que a gente traz isso com um preço acessível? Esse era um grande desafio. E do lado do varejo, a gente olhava realmente dos supermercados, né? Por muito tempo eu fiz isso. Vai de domingo, compra as coisas, passa o domingo à tarde cozinhando, montando as marmitinhas. Dá trabalho, assim, e muitas vezes você nem tem esse tempo, e tem gente que não tem o desejo de estar ali cozinhando. Claro. E a gente Ou não tem o talento também, né? Vamos eu não quis falar do talento aqui. E foi meio que nesse panorama que a gente olhou e falou, cara, o mercado aqui é muito grande, e a gente começou não tinha um apego nosso a como seria a solução. Então a gente chegou a desenhar ideia de construir uma estrutura de restaurante, ou quais eram produtos que a gente poderia acessar para entregar na casa do consumidor, via varejo alimentar. Então, a gente quebrou muito a cabeça, e dentro da nossa pesquisa a gente conheceu uma técnica de ultracongelamento, que basicamente ela preserva as qualidades sensoriais do alimento e os nutrientes. E a gente falou, cara, isso é muito legal. A gente fez alguns testes e a gente falou, a gente adorou esse produto. Funcionalmente, ele entrega aqueles 4 pilares que eu comentei para vocês no começo: gostoso, saudável, prático e preço acessível. Então, a gente realmente olhou tanto para produto quanto para uma operação escalável e falou, cara, aqui tem algo muito especial. E
E foi assim que a gente realmente desenhou não só a marca LiveUp, mas começou a desenhar o modelo operacional da LiveUp, que é trabalhar com uma cozinha central, que a gente possa escalar comida caseira, que a gente consiga trabalhar no formato celular para poder ter customização e ter variedade de cardápio, mas que a gente possa ter automação dentro dessas células para trazer escala e eficiência. Que no final do dia é preço para o consumidor. Claro. Agora, se você começa uma companhia já com essa cabeça de escala, e aí todas as... Não deve ser barato esse processo de congelamento, às vezes você já monta para ter uma escala muito grande. Um pouco do por trás qual é o canal, qual é a melhor forma de canal para acessar esse consumidor, né? Para que você consiga ter essa escala. E aí vocês começaram online, né? Via internet, na web. Como é que foi um pouco decisão de que perfil de cliente, como é que eu vou fazer cardápio para esse perfil de cliente, quanto de customização o cliente conseguia fazer no primeiro momento? Quando vocês começaram, eu sei que hoje a história é uma gama muito maior de produtos, multicanal, mas naquele primeiro momento, algum foco de cliente específico, um perfil exato de pessoas que você possa fazer um cardápio um pouco para te dar uma escala na largada e não sair, talvez como algumas startups começam, onde você customiza tanto que é difícil depois você escalar. Na nossa cabeça ali sempre foi muito evidente que para escalar comida caseira, a gente precisava ter um portfólio de produtos definido para atender diferentes needs. Então, a gente começou por volta de uns 60 SKUs, que as pessoas podiam combinar e montar as refeições. E para isso, aí ao longo do tempo, isso foi evoluindo. Eu diria que com uns 2, 3 anos de empresa, a gente tinha uns 100, 120. Hoje a gente está com 150, 180 SKUs no portfólio. Mas acho que a disciplina operacional ali sempre fez a gente tomar muito cuidado com a expansão de SKU. E falando do digital, depois de uma pandemia, parece que faz um século da discussão do digital, mas assim, eu lembro, 2016 foi muito marcante, a gente fazendo uma reunião com um investidor, já na nossa saga de acessar capital, e a reunião começou com um investidor falando, aquele papo small talk ali, oi, tudo bem e tal. Eu não acredito muito em vender comida online, mas me conta aí o que vocês estão fazendo. É sempre bom, né? Quando começa assim. Vamos ligar para ele, vamos ligar para esse investidor. Foi super gostoso. E de fato, assim, pré-pandemia, tinha muita gente que duvidava do quão escala, qual era o potencial do canal digital para o setor de alimentos. E a gente viu sempre o copo meio cheio. A gente falou, cara, a mais de 2016, com o Instagram estava crescendo loucamente aqui no Brasil, influenciadores, era uma super novidade, naquela época, muito dos influenciadores se mandava produto e cartinha, e a galera já tirava foto e postava, e acho que a gente foi uma das primeiras empresas a colocar um processo de cupom, mensurar CAC de influenciadores, e realmente trazer isso para a nossa máquina de crescimento. Usar mesmo a mídia digital. Exato, e a gente realmente abraçou as mídias digitais, abraçou o Instagram, os influenciadores, e a gente conseguiu realmente construir dentro de um nicho, e aí a gente focou realmente nos jovens profissionais, tanto as pessoas solteiras quanto casais. A comida do dia a dia, segunda a sexta, dia de trabalho. Assim. Exatamente, e realmente os influenciadores conseguiram nos ajudar muito a construir o awareness para a marca, e tanto investimento em Google e Meta, a gente conseguiu construir um funil ali que permitiu a companhia crescer com bastante intensidade e a marca ser conhecida. E daí foi realmente uma grande loucura. Assim, eu lembro que nos primeiros anos, a cada 4, 5 meses, a companhia dobrava de tamanho, e muito rapidamente a nossa cozinha de 50 metros quadrados foi ficando muito pequena. E essas dores do crescimento são boas dores para ter, né? Mas elas vêm, primeiro a cozinha fica pequena, depois crescendo assim rápido, você precisa de mais caixa, né? Você precisa de mais funding para operação, a logística precisa arrumar, processos precisa arrumar. E nessa jornada você foi se aproximando
novamente do mercado para buscar mais capital, e aí foi conversando com investidores, né? Como é que... quando que vocês decidiram que agora a gente precisa de investidor e o quanto essa jornada alterou o modelo de negócio, se alterou ou não? Porque, às vezes, eu sempre que converso com um empreendedor, eles perguntam um pouco o que vocês querem ver, né, como investidores, e eu sempre respondo, você não pode ajustar a companhia para o funding, você tem que buscar o funding para a sua companhia, mas não é uma jornada fácil, uma vez que, às vezes, precisa de recursos, né? Então, como é que vocês mantiveram a disciplina do modelo de negócio sem colocar em risco o que o investidor pediu para fazer? Bom, eu achei até legal dar um pouco da visão do modelo operacional da LiveUp para quem está escutando a gente. Então, a gente trabalha com uma cozinha central. Então, a nossa cozinha de 50 metros quadrados, viajando um pouquinho no tempo atualmente, tem 10 mil metros quadrados, um campo e meio de futebol. Então, todos os produtos, todas as marmitas congeladas da LiveUp são feitas nessa cozinha central. Daí, desta cozinha central, a gente abastece atualmente mais de 30 dark stores ou hubs, depende do nome que cada um prefere usar, mas onde a gente carrega de 5 a 10 dias de estoque de produto pronto. Então, se alguém faz um pedido em Porto Alegre, Brasília ou Fortaleza, a gente tem estoque para fazer uma entrega no mesmo dia ou para entrega agendada no dia seguinte pela manhã, de tarde, de noite. Então, com isso, a gente consegue, mesmo com os desafios logísticos do Brasil, atender atualmente mais de 200 cidades pelo Brasil, com same day, next day delivery, sendo uma produção centralizada, que a gente garante padrão de qualidade, que a gente consegue investir em eficiência, automação e a gestão ali do processo. Então, só dando um pouco desse panorama, canal de venda prioritário nosso hoje é o site e aplicativo próprio, e a gente vem diversificando com uma presença cada vez mais forte em marketplaces, por exemplo, iFood, e varejo, então Pão de Açúcar, Mambo, Saint-Marché e assim por diante. Só para dar um panorama. E sempre geral. O foco no B2C. Depois vocês começaram a colocar um pouco do B2B. O B2B entra nesse mesmo canal de logística e de produção que você acabou de descrever? Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente vem pilotando uma solução B2B, que aí, nesse momento, muito focada no setor de fast food. Então, para operações que o funcionário não vai comer todo dia a comida do restaurante. Então, todo mundo gosta de uma pizza, de um hambúrguer, mas o funcionário não vai almoçar pizza e hambúrguer todo dia. Então, a gente tem uma solução B2B de marmitas para funcionários de redes de fast food e tem sido uma solução que tem crescido. A gente está bem empolgado com a oportunidade do mundo universo B2B. Eu brinco que é uma musculatura nova que a gente está desenvolvendo, mas é uma oportunidade bem interessante. Mas é algo recente, assim. Eu acho que é até legal, a gente estava conversando um pouquinho antes das 3 fases, né? Você conta das 3 fases da LiveUp, e acho que a gente acabou de falar um pouquinho da última, a gente falou bastante da primeira, mas tem uma fase importante aí no meio, pós-pandemia, né? Porque entendi, a LiveUp cresceu muito em pandemia, então não acredito em gente comprando comida online, aí teve todo mundo para casa e começou, não tinha escolha, ou você cozinha ou você compra, e aí veio pós-pandemia, que acho que foi você chama de segunda fase da LiveUp, que foi importante aí na história. Sim, né? Sim. Então o primeiro momento ali é realmente tirar tudo da prancheta, das ideias, do papel e construir e reconstruir a nossa operação, ainda mais com operação física, né? Tem janelas de vida ali que você... É diferente de uma cozinha de 50 metros quadrados para uma cozinha de 500, para uma cozinha de 10 mil. Mas daí Nem imagino, eu só conheço a de 50. Mas falando da nossa segunda fase, então, já tendo construído uma marca, já tinha superado 100 milhões de faturamento, já estava numa jornada aí há 5 anos, a gente viu uma retração da demanda digital na pandemia. Durante a pandemia, a gente tomou decisões estratégicas de acelerar o negócio com uma plataforma digital, uma decisão errada, ou que pelo menos não ia se tornar rentável num curto horizonte de tempo. E em janeiro de 22, a gente teve que tomar uma decisão, provavelmente a decisão mais difícil da minha vida profissional e pessoal, que foi puxar o freio de mão e desligar mais de 70% do time administrativo nosso. A gente desplugou uma série de projetos que
que a gente tinha investido muito tempo, amor, suor para construir e dinheiro. Mas era a decisão que precisava ser feita. E acho que esse é até um dos motivos que, falando um pouco da nossa relação com os investidores, a gente sempre teve um objetivo muito comum do melhor da companhia. Eu lembro até hoje o board meeting que a gente levou um plano e já tinha um plano de desligar 40% do time, e o feedback que eu recebi de um dos nossos board members foi que era um ajuste marginal. 40% é marginal. 40%, caraca! E acho que nessa jornada, assim, comecei a empresa novo, tenho aprendido muita coisa dentro dessa jornada, e acho que sempre muito aberto ao feedback de todas as formas, e aí sempre escutando, digerindo, fazendo a lição de casa. E a verdade é que ele tinha razão, que se a gente realmente mais radical, né? não quisesse depender de capital externo ou dos ventos ali do mercado, a gente estava começando a falar nem tinha começado a falar ainda do inverno das startups naquele período. Naquele período só estava na primavera. Você via algumas nuvens cinzas assim no horizonte. Mas você achava que não era sua, não vinha para cima da sua cabeça. E a gente tomou essa decisão em janeiro de 22, e eu lembro que até abril tinha um clima de muita insegurança no time, porque foi abril de 22 que realmente muita gente começou a fazer layoffs, e isso começou a aparecer na imprensa. Daí, entre janeiro e abril, tinha aquele clima do time que foi, cara, o que está acontecendo? O Vitor, o Henrique estão malucos. E abril a galera falou, pô, entendi. E a verdade é que foi a decisão correta que a gente tomou. A gente passou 1 ano e meio em turnaround. Então, primeiro período corte de custos, depois projetos de eficiência. Tinha um período que, sem dúvida, a gente amadureceu e aprendeu muito, que foi o nosso MBA em alocação de capital, em disciplina financeira, um MBA caro, diga-se de passagem, mas a gente fez o que precisava ser feito. E daí a gente entra depois sai dessa segunda fase e entra no terceiro período bem mais interessante, bem mais gostoso de empreender e liderar uma empresa, que é um período que a gente retoma altas taxas de crescimento, e aí com a companhia com margens saudáveis, gerando caixa, não dependendo de capital externo. E é esse momento que a gente está vivendo agora que eu confesso, estou dormindo bem mais feliz. Mais tranquilo, do que naquela esse terceiro fase ato 2. que você chama, Exatamente. né? De 2024 para cá, terceiro ato. Conta um pouco para a gente essa jornada de capital externo, trazer sócios, quantos rounds vocês fizeram, quando foi o último? A gente levantou 4 rodadas de equity na nossa história. Então, foram 2017, 2018, 19, e daí na virada de 20 para 21. Isso além dos anjos. Além dos anjos, não. Além do Friends and Families. Além do seu Friends and Family. Exatamente. Que são os seus anjos. Exatamente. São os anjos. Então, teve essas 5 rodadas, se a gente considerar, então, o Family and Friends, de equity, e adicionalmente, até a gente estava conversando, né, sobre as diferentes siglas e do mercado de capitais e os diferentes bolsos disponíveis. Acho que esse é um dos aprendizados também para mim ao longo da jornada, como existem bolsos de capitais com perfis de ricos, objetivos diferentes. Então, é importante entender isso. Me eduquei bastante por necessidade ao longo do tempo. Em 2023, a gente precisava refinanciar uma dívida e a gente fez um deal de dívida estruturada também. Felizmente, a gente já está... Que é um outro tipo de bolsa. Que é um outro tipo de bolsa, desafio. exatamente. E agora, desde o ano passado, a gente realmente está numa situação muito positiva. Agora a dívida nossa já está menos de uma vez dívida líquida sobre EBITDA, então muita alegria. Mas fica muitos aprendizados e muitas cicatrizes desse passado. Então, a gente acabou levantando capital com fundos de venture capital aqui no Brasil. A gente trouxe um hedge fund que tinha relacionamento com um fundo de VC do nosso cap table para participar. Teve uma rodada que teve um investidor que fez um club deal para investir na gente. E também tem o corporate VC da Minerva e tem o pessoal da Global Ventures que investiu. Então, tem
Tem todo mundo. Tem bastante gente tem exemplos ali. de tudo. Exatamente. E conta um pouco para a gente em relação ao modelo de negócios, né? Uma vez, acho que você comentou que um dos maiores desafios é conquistar o espaço no imaginário do consumidor, é ter o consumidor pensando na marca, pensando no produto, e sempre que ele pensa em alimentação saudável, automaticamente vem ali para a mente. Acho que é incrível o que vocês construíram nos últimos 10 anos de construção de marca. Essa continua sendo um dos seus principais desafios? Assim, quando você pensa na Live Up nos próximos 5, 10 anos, a preocupação ainda é não perder esse imaginário do consumidor, ou o negócio já é tão grande que hoje você está mais preocupado em sourcing de produtos, sourcing de qualidade, como é que você otimiza a produção, o que te tira o sono ainda para amanhã? Nosso negócio é muito pequeno ainda para o tamanho do mercado, para o tamanho do nosso desejo. A gente está realmente assim, só começando. Importante deixar muito claro isso. Eu brinco que a gente, que nem um time de basquete, para ganhar campeonato tem que ser bom no ataque e na defesa, tem que construir marca, tem que ter uma máquina de crescimento muito forte, mas o que sustenta e ganha campeonato é defesa, tem que ter uma operação forte ali, desde a produção, do sourcing até a distribuição. Então, acho que eu e o Henrique, a gente se equilibra muito nesses papéis, mas falando especificamente de marca, acho que como 2 engenheiros que começaram uma marca, a gente está se saindo relativamente bem, mas sempre paranoicos com a evolução. Acho que ainda mais no momento que a gente vive, com novas mídias sociais crescendo, com a intensidade e com 1, 2, 3 segundos de atenção que às vezes a gente consegue do consumidor nas mídias sociais, ou que a gente não consegue, você precisa ser lembrado. E tem muita coisa acontecendo. A gente fala muito com o time, né? A quantidade de ruído que a nossa rotina tá exposta. Você realmente conseguir uma janela de atenção, conseguir entregar uma mensagem, contar um produto novo que você está lançando, por que você faz sentido para a vida dessa pessoa, acho que esse é um dos maiores desafios e oportunidades que a gente tem. Acho que as marcas que conseguem fazer isso bem realmente se destacam. E é legal ver também, né, não só da mídia tradicional, mas a mídia online, o quanto que ela literalmente democratizou o acesso ao consumidor. Então, seja para a gente hoje ou para a Live Up lá de 2016 que estava nascendo, tem muitos caminhos para a gente acessar esse consumidor e conversar com ele. O desafio é conseguir romper o ruído e dar aquele tchauzinho e falar, cara, a gente está aqui, nosso propósito é esse, é por isso que a gente quer fazer parte da sua vida, da sua rotina. Então, acho que isso a gente vai estar sempre paranoico em evoluir e melhorar. Porque se a gente não tiver, vai ter alguém entrando no nosso lugar. Falando em alguém, acho que esse é um ponto importante, porque quando vocês começaram, vocês pegaram aquele meio do caminho entre o consumidor que comia no restaurante, aquele que comprava o produto e fazia em casa, e até quebraram uma série de paradigmas que as pessoas tinham de como é que você se alimenta. O que significa se alimentar bem? Hoje, olhando para trás, 10 anos depois, imagino que tenham pipocado uma série de competidores, modelos tentando competidores tentando fazer um pouco mais do mesmo do que vocês estão fazendo, assim, né? Acho que está claro que existe uma demanda e um espaço de mercado incrível para o produto que vocês montaram, e isso daí acaba trazendo um monte de players na indústria competindo. Como é que você tem visto o mercado? Assim, como é que... O que você tem visto de desafio? Quanto vocês ainda continuam olhando para o mercado internacional para aprimorar? O quanto que vocês acham que a gente já está mais competitivo nesse sentido com o que é feito lá fora? Como é que está a sua visão de mercado? Primeiro de tudo, acho que falando do mercado e das oportunidades e riscos, acho que aqui é sempre uma abordagem com muita humildade, paranoia e com muito estudo do que a gente pode fazer, qual que é o território que a gente quer ocupar. Então, a gente está sempre monitorando o que está acontecendo aqui no Brasil, o que a gente está vendo de movimentação fora, e também alguns setores correlatos, que a gente, obviamente, pensando em bens de consumo, tem muita coisa que acontece em outros setores que a gente fala, pô, sacada genial dessa marca, como que a gente pode fazer isso
no setor de alimentos dentro do nosso portfólio. E daí, dando um pouco do panorama, como a gente olha esse mercado, a gente compete, no final do dia, por share da barriga ali, do estômago do consumidor. Então, simplificando um pouco a nossa conta aqui, almoço e jantar são 60 refeições por mês que o consumidor está fazendo. A gente não entende que esse mercado que the winner takes all, são várias soluções. O mesmo consumidor, ele vai ter diferentes personas e atitudes ao longo da jornada alimentar dele. Pô, tem dia que é a segunda que eu quero comer saudável, super regradinho. No sábado eu quero fazer aquela... Pé na jaca. Pé na jaca, vou fazer aquele churrascão com a família. E faz parte, acho que aí é qual que é o território que a gente quer ocupar e realmente ter uma presença muito forte para o consumidor naquele momento. A gente olha muito, principalmente para o almoço e jantar dos dias de semana, muito quando a gente falou dos restaurantes e do varejo alimentar, o que a gente via no Brasil é que a solução de alimentos congelados, produto congelado no Brasil é um mercado de mais de 10 bi, pratos prontos congelados, mais de 10 bi. Então, é um mercado grande, cresce uma taxa por volta de 7% ao ano. Só que o que cresce é o congelado tradicional, ultraprocessado. O que a gente realmente olhou, e principalmente quando eu falo daquele terceiro ato nosso, da terceira fase, uma mudança muito importante que aconteceu foi olhar que, pós-pandemia, quem aqui não sofreu com inflação de alimentos, com quanto estava mais caro comprar no supermercado, principalmente nos restaurantes, a alimentação fora do lar crescendo aí, a inflação muito forte. Então, só para dar um número aqui, um restaurante por quilo, isso é dado do Procon, em 2021 custava R$50 o quilo na média em São Paulo. Agora, 2026, esse mesmo restaurante quilo custa R$90. Nossa, que loucura. Olha a pressão no bolso do consumidor. Daí a gente pega o Brasil, juros altos, famílias endividadas, é a história do VR não chega até o meio do mês. Então, é um cenário muito desafiador. Então, na hora que você olha para o mercado, ajudou, né? Para o mercado de restaurantes, que é um mercado de 450 bilhões por ano, pô, se 2%, se 5% procurar para uma solução alternativa que fecha a conta, a gente vê esse fenômeno das marmitas, e foi uma decisão que a gente tomou em 2023, a gente já tinha uma linha de prato pronto, a gente vendo mídias sociais, no TikTok, Instagram, a gente via que o consumidor chamava de marmita e a gente rebatizou a nossa linha Marmitas Live Up. E concomitante a isso foi o que saiu, tirou a gente do segundo ato para o terceiro ato. Depois de fazer muita lição de casa de eficiência operacional, a gente conseguiu relançar a linha 30% mais barata do que o preço praticado antigamente. Então, a Live Up em 2023, nossa linha de entrada custava por volta de 20 e poucos R$20. O preço médio era uns 27. E no meio de 23, vendo e daí olhando muito para as mídias sociais, para o engajamento que a gente tem com o consumidor de comprar no nosso site, aplicativo, a gente sabia que estava todo mundo pressionado por preço. A gente abaixa a linha de entrada a partir de R$15. Nossa. E com isso, o nosso CAC caiu em 60%. A gente, em menos de 6 meses, dobrou o volume que a gente vinha produzindo. E isso realmente recolocou a empresa numa trajetória de alto crescimento. A gente está crescendo aí há 3 anos, entre 60% e 70% ao ano. Olha que loucura. Acho que é interessante isso, né, Pri? Porque é raro uma empresa, e acho que eles tiveram algumas decisões radicais aí nesse segundo ato que foram importantes, né? A demissão de 70% do time permitiu com que você pudesse baixar a marmita de R$27 para R$15. Gente, assim, é quase metade do preço numa época onde a inflação alimentícia estava ali, né? A gente estava vendo, o quilo estava aumentando de 50 para 100 e você estava baixando de 27 para 15, A gente viu os restaurantes subindo o preço, a gente... Se ler as notícias, era a galera, todo mundo diminuindo o tamanho de embalagem ou diminuindo qualidade de produto, uma coisa que a gente nunca fez, pelo contrário, foi abrir mão de qualidade. Então, a Live Up hoje, independente de ato 2, ato 3, a gente só cozinha com Você azeite, come as suas marmitas? Como muita marmita. É isso, e os fundadores comendo a marmita. Muita marmita ali, eu e toda a família. Que legal. Então, assim...
E é o que você disse, assim, um ano e meio ali, a gente sempre teve um viés muito forte de operações, mas a intensidade que os 2 anos de turnaround trouxeram para a eficiência financeira e para a mentalidade, para a cultura do time, e nós, da liderança, realmente possibilitou que em 2023 a gente realmente olhasse para essa movimentação do mercado E se posicionasse. e tivesse muita coragem de tomar uma decisão muito radical. E acho que isso mudou muito o jogo, assim, tá vendo? Não só outros dados, falando mais de consumidor, acho que no final do dia é o que puxa a companhia. Claro. Pré-2023, o consumidor médio nosso consumia LiveUp entre 1 e 2 vezes por semana na rotina dele. Pós esse reposicionamento de preço, o consumidor médio nosso consome LiveUp 4 vezes por semana. Então, a pessoa está realmente comprando e levando para o trabalho, tanto num ângulo de comer melhor, quanto num ângulo de cuidar do bolso. E daí ela guarda o VR para sexta-feira e comer com a galera num lugar que ela vai gastar mais caro. Então, assim, lembra das 60 refeições que a gente conversou? A gente conseguiu ocupar um espaço muito único do consumidor nessa rotina alimentar. Obviamente, falando do consumidor médio, tem gente que come LiveUp no almoço, no jantar. As 60 refeições no mês. Ainda mais intenso, mas... E tem cliente que está consumindo 2 vezes por semana, um formato mais backup, mas acho que essa é a beleza do setor de alimento, quando a gente pensa em bens do consumo, com alta frequência de uso, né? Qual território que você vai ocupar? Se eu vou fazer um churrasco com a minha família, um almoço de domingo, eu não vou servir LiveUp ali no domingo. Tudo bem que até no primeiro ano da Livac eu estava tão empolgado que eu fazia isso. Mas hoje em dia, a gente realmente olha muito para essas ocasiões de consumo e aonde a nossa marca e o nosso portfólio realmente a gente tem capacidade de liderar e de vencer e ser essa marca referência para o consumidor. Então, é um trabalho muito iterativo. Agora, Vitor, a gente tem conversado sempre que tem um fundador, o mundo de tecnologia, né, no seu caso de food tech, a gente tem conversado bastante o quanto que os processos têm sido influenciados por tecnologia, por inteligência artificial. Como é que você tem implementado? É claro que vocês já surgiram com um canal digital, um foco de canal muito importante de tech-enable, mas a produção ainda muito manual, é uma produção que é mais manual, ainda que você coloque sistema por trás, mas o que você tem visto de evoluções no setor e na própria LiveUp com inteligência artificial? Quanto que isso tem impulsionado ou foi uma das ferramentas que te ajudou a acertar preço, ficar mais produtivo do ponto de vista de preço, competitivo para o cliente sem perder qualidade? Como é que tecnologia tem ajudado? Acho que um dos grandes privilégios nossos de ter começado uma empresa em 2016 foi com esse olhar para a tecnologia como uma alavanca competitiva. Sempre teve muito cuidado na estruturação dos nossos processos e bases de dados para a tecnologia transformar realmente a experiência do consumidor e trazer eficiência operacional. A gente sempre fala muito aqui do ataque e defesa que eu comentei. É interessante que a pré-pandemia teve muita solução que a gente desenvolveu dentro de casa porque não tinha soluções de mercado e nossa operação era mais única ali, tinha pouca gente escalando muito o delivery. E hoje em dia é algo tão da nossa rotina que a gente vê muita solução legal de mercado, então a gente acaba olhando muito para tecnologia, o uso de AI, onde realmente faz sentido a gente pegar algo de prateleira que já existe no mercado, o que a gente vai desenvolver dentro de casa. Acho que a gente tem bases de dados e uma cultura que impulsiona esse processo. Hoje em dia a gente realmente tem visto muita coisa legal na frente de inteligência comercial e trazer mais eficiência para os nossos processos. Olhando dentro da cozinha nossa, diria que hoje a gente está ainda mais na etapa de automação do que do uso intensivo de AI. Diria que a gente tem usado o AI na cozinha mais na frente de manutenção. Então, manutenção
De equipamentos? Ou de equipamentos. Então, que legal. tem solução... Preventivo. Isso, muito legal. Assim, tem algumas soluções de mercado super interessantes e que, obviamente, precisa integrar com os seus sistemas, o time precisa ter a cultura de abraçar essas soluções. Mas, então, assim, na frente de eficiência operacional e otimizações, a gente tem visto muita coisa boa. E para o consumidor, obviamente, os times vão bebendo com as ferramentas ali e testando. A gente vê bastante iniciativa emergindo, assim, né? Mas eu diria que acho que ainda a gente tem alguns passos para ver saltos realmente bem impactantes nessa frente. Acho que na frente de operações hoje, eu vejo isso se tornando realidade com mais intensidade nesse momento. Olha, que legal. Eu ia voltar um pouquinho no ponto de cliente, você já deu uma palhinha aqui que é muito legal, né? O cliente consumindo Livap 1 a 2 vezes por semana e passando para 4 vezes por semana. A gente se conhece lá de 2016, quando os dois éramos empreendedores Endeavor, construindo as empresas. E nesse mundo de tech, e na época você falou, né, da mídia social, como que era um canal ainda pouco explorado, e os influenciadores, e a gente sempre olha o LTV ali, né? Quanto para você ter o lifetime value desse cliente, esse cliente que você adquiriu lá em 2016, quantos dos seus clientes estão até hoje? Quanto mudou? Quanto do crescimento da Livap vem de um cliente novo ou de um cliente que aumenta a recorrência? Como que vocês olham esses diferentes locais de crescimento dentro do potencial do consumidor? A gente faz todo aquele... a lição de casa. Reza aquela lição de casa dos estudos de cohorts e tudo mais. Trazendo um dado para vocês, hoje 80% dos nossos pedidos mensais são de clientes de recompra. Olha, então, cliente feliz volta. Exatamente. Isso aí é uma frase... Barriga feliz sempre volta. Exatamente. Seu avô devia falar também. Com certeza. Olha, então tem... 80%. Dos pedidos são pedidos de recompra, então é algo bem importante para a gente manter uma retenção alta. Claro. Obviamente, tem um trabalho de segmentação, porque tem o cliente que vai consumir as 4 vezes que a gente conversou, tem o cliente que vai comprar cada 2, 3 meses para ter naquele dia que tá mais a rotina mais corrida, não dá tempo de cozinhar em casa, e faz parte dessa jornada. Acho que uma das coisas mais legais que a gente fez em 2023 para 2024, se eu não me engano, foi um estudo de personas. Para quem está escutando a gente, assim, talvez essa é uma das dicas que... Foi uma das coisas que mais me trouxe paz de espírito dentro da empresa. Porque a gente sempre olhou alguns perfis, mas a gente nunca conseguiu a gente nunca tinha conseguido segmentar e quantificar determinadas personas. Então, o que estava na cabeça do Vitor não era necessariamente o que estava na cabeça da Sheina, da Priscila. Por aí vai. E isso gerava uma série de ruído no desenvolvimento de alguns projetos dentro do time. De quem a gente está falando, né? Para quem a gente está falando. E por volta de uns 2, 3 anos atrás, a gente conseguiu fazer um trabalho, identificar ali, se não me engano, 6 personas. 6, que legal. E a gente conseguiu cruzar, bem com uma estruturinha ali de matriz. Quem são essas personas? Bem Globo Repórter, né? O que fazem, o que comem, onde dormem. Quem ela segue no Instagram, como que é a rotina. E a gente cruzou numa matriz com o nosso portfólio existente. Que legal. E falou, as nossas categorias de marmitas. Tem coisa sobrando, tem coisa faltando. E ela atende bem quais dessas personas. Quando a gente vai desenvolver uma categoria nova, para quem que a gente está fazendo isso? Nossa, isso trouxe uma eficiência para os nossos projetos. Até para a empresa, né? Hoje vocês estão com quantas pessoas? Na empresa como um todo, mais de 800. Então, no administrativo, umas 250, mais ou menos. Essa linguagem, né? Estamos falando da persona Vitor. Tem uma persona Vitor? Como é que chamam? Como é que chamam as pessoas? Adoro essa parte. Não tem nome. A gente já teve nome para as pessoas do passado, mas gerava mais confusão do que ajudava. Mas, assim, um exemplo aqui quando a gente olha dentro desse universo de quem quer se alimentar saudável, tem a pessoa que está no começo da jornada, então beginner, tem a pessoa que está com um viés de longevidade, então estou me alimentando melhor porque eu quero viver melhor e mais. Tem a pessoa que está olhando para a família, então está com aquele viés da minha família é viver bem. Tem uma pessoa que é aquele público performance,
Que, pô, eu quero Precisa de comer proteína, bem porque fazer eu músculo. vou fazer um triatlon, vou fazer uma prova de maratona e por aí vai. Então, a gente foi Que estruturando legal. essas pessoas de um formato, ou Claro. público que quer só uma alimentação balanceada. Uhum. Isso foi ajudando muito a gente a desenhar estratégia de portfólio Maravilhoso. e estratégia de comunicação. Comunicação, claro. Você vai falar com quem está em performance, você vai falar quantos gramas tem de proteína, de tal. Exatamente. Para o outro, isso é irrelevante. Quem tá Legal. escutando a gente, é legal, depois dá uma olhada no nosso Instagram, site, aplicativo, você vai ver uma segmentação das categorias e foi um dos movimentos nesses últimos 3 anos que trouxe muito crescimento, porque a gente conseguiu não só lançar categorias novas, mas realmente trazer linhas que trouxeram Cliente se receitas identifica, incrementais. A gente foi destravando novos públicos para a nossa base de consumidores. Olha, que legal. Demais, E falando um pouco, acho que saindo um pouco da Live Up e entendendo um pouco mais do Vitor, quando você olha outras marcas que te inspiram ou outros negócios que te inspiram, que de alguma forma te motivam a depois, você comentou algumas vezes que você olha o que estão fazendo bacana, o que tem de negócios novos e novos modelos de negócio em outras indústrias e tenta trazer para o seu dia a dia. Quando você pensa um pouco o que te inspira, onde que você busca essa inspiração, Vitor? Bom, eu adoro praticar esporte, então tem um viés muito forte com marcas ligadas ao esporte. Então, um dos livros que eu mais gosto é Shoe Dog, a marca da vitória, da história da Nike. Para mim é incrível. O final do ano passado eu li livro da Patagônia, também acho que muito inspirador, não só pela marca, mas também a forma e a construção de cultura do time. E recentemente, assim, algo que eu realmente tento manter uma cabeça muito, muito aberta são as novas marcas que eu vejo emergindo, falando com as novas gerações. E aí, muita coisa no TikTok, muita startup. Aí, falando mais, tem muita coisa do setor de vestuário que eu acabo olhando, sem ter uma grande referência, mas tipo, cara, olha que trabalho legal essa marca, essa empresa está fazendo. Acho que a gente tem que estar realmente bem aberto aqui a diferentes estratégias. Olha que legal. Você conhece a Cotopaxi? Não muito bem. Não muito bem, tá? Depois eu te conto mais dela. Tô curioso. Muito legal. E um pouco, quando você olha para a Live Up, né, e olha para lá na frente, você e o Henrique continuam bastante no dia a dia, estão tocando a operação. Você já chegou a pensar alguma coisa de sucessão? Como é que você olha liderança, equipes? Como é que é um pouco o Vitor daqui a 10 anos nesse sentido? Sucessão é algo que nem passa pela cabeça hoje em dia. Muito eu tô com 37 anos, cheio de energia, na trincheira ali, realmente construindo a Live Up no dia a dia junto com o time. Obviamente, acho que uma das coisas que mais me enche de orgulho foi, ainda mais pelo período difícil que a gente passou, foi ver as pessoas que começaram e se desenvolveram com a gente. Acho que para mim uma das coisas mais ricas é a jornada de desenvolvimento, não só profissional. É muito natural a gente falar do profissional, mas eu vejo o quanto que a Live Up e o time não é só a liderança, mas é do analista, estagiário, é o time da cozinha, o quanto que eu realmente aprendo e me desenvolvo em várias ocasiões que a gente vive ali. Então, acho que o desenvolvimento pessoal e profissional é um baita privilégio empreender. Me vejo fazendo isso para sempre. Então, estou firme e forte na trincheira. Obviamente, na medida que a empresa cresce, é fundamental a gente desenvolver os times, as lideranças. Então, acho que a gente, aí nos últimos 12 meses, melhorou muito os nossos programas de desenvolvimento dentro da companhia. A gente acabou de rodar um programa de estágio. Para mim é um super motivo de orgulho, né? Para quem começou a empresa, praticamente estagiário, né? Ou era eu e o Henrique com 1 ano de formado, um monte de estagiário, head de logística, de whatever, para fazer um negócio acontecer. Acho que independente de título, fazer um negócio acontecer. A gente acabou de rodar um programa de estágio, a gente teve mais de 3 mil pessoas inscritas. A gente fechou 30 posições e participar do programa, assim, ver a galera que quer, que tá querendo vir começar a carreira com a gente, assim, é um dos motivos que me enche de orgulho, e ver também a responsabilidade que a gente tem não só com os clientes, mas também com quem está com a gente ali todo dia, fazendo o negócio acontecer e crescer.
Muito bacana. Legal, E você, Vitor, é recém-chegado ao IPO. E acho que, como parte do desenvolvimento todo que a gente tem tido no IPO, você talvez já tenha conseguido buscar ou ter um pouco de exposição ao que a gente faz aqui na organização. Conta um pouco por que você veio para o IPO, o que você busca, o que te motivou nesse momento, tanto da LiveUp, seu profissional. A gente também vê um monte de histórias aqui no IPO de empreendedores que vêm com um negócio e depois, alguns anos depois, tem 5, 6, 7 negócios diferentes. Então, a gente está animados aqui para ouvir os seus próximos, mas conta um pouco por que você veio para a organização e o que você espera obter dela. Bom, primeiro que é completamente chocante o quanto que as pessoas que participam do IPO amam o IPO. Então, por diferentes amigos e amigas, eu estava ouvindo, cara, você tem que participar do IPO, vai ser impactante na sua vida, é algo completamente diferente. E depois de várias pessoas que eu tenho muita consideração me falarem isso, eu falei, cara, acho que eu preciso fazer parte disso. E acho que, sem dúvida, eu acabei de falar um pouquinho sobre essa jornada de desenvolvimento pessoal e profissional, e poder estar perto, convivendo e trocando com pessoas que estão em jornadas semelhantes, obviamente cada um na sua, mas é algo realmente muito rico. Então, estou super empolgado aqui para participar do fórum, participar dos eventos. Desde criancinha, assim, eu era da Grêmio do colégio, centro acadêmico da faculdade. Sempre tive envolvido em grupos de troca. Acho que essa é uma das maiores belezas da nossa vida. E é muito legal ver a quantidade de gente e empresas inspiradoras que fazem parte. Eu falo, quero poder trocar e aprender mais com essas pessoas, e se eu puder ensinar uma ou outra coisa também vai ser um super privilégio. Maravilhoso. A gente que vai ter o privilégio de ter a sua experiência e um pouco dessa sua motivação e inspiração no nosso dia a dia. Então, seja bem-vindo ao IPO também. Estamos super animadas. E passou super rápido aqui a conversa, a gente já está no finalzinho, e para te agradecer, a gente vai te dar um presente aqui, um livro que acho que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, e com essa jornada de aprendizado. É o Pense de Novo, do Adam Grant. O Adam Grant é um best-seller, New York best-seller aí, com alguns livros, que imagino que você já deve ter lido alguns, e aqui ele convida a uma jornada de humildade, onde a gente tem que pensar no que a gente não sabe, né? Olhar para o que não sabe. Eu adoro a imagem, né? Que é um fósforo, a gente jogando água no fósforo, né? Como que a gente pensa de novo. E eu acho que você falou que você está dormindo bem, então acho que é bom você ler esse livro aqui. Muito obrigado. Adoro. E obrigada de novo pela participação, foi maravilhoso. Obrigado. Espero que tenha sido gostoso para vocês também. Não, foi incrível. Tenho certeza que foi uma história bastante inspiradora. A turma que vai ouvir o nosso podcast vai gostar bastante. Bom, a gente está encerrando mais um IPOcast, agradecendo todo mundo que ficou com a gente até agora na gravação. Lembrando mais uma vez para seguir a gente tanto nas mídias sociais, tanto no canal do YouTube quanto do Spotify. E agradecer mais uma vez, Vitor, por toda a troca e toda a humildade que você teve em contar para a gente a história da LiveUp, desejar vida longa para a LiveUp, bastante crescimento e bastante marmitas para vocês. Vamos nessa, vamos com tudo. Obrigado, valeu pelo tempo. Muito obrigada de novo. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.